E aí, galera, vamos lá estudar a Revolução Russa. Meu amigo, que assunto polêmico, né? Que é a Revolução Russa, né? Foi o primeiro experimento, né? A primeira experiência realmente socialista da história do mundo, né? Aí alguns podem argumentar, não, mas teve a Comuna de Paris. Mas a Comuna de Paris durou tão pouco, né? Que nem conseguiu se sustentar direito, né? A Revolução Russa, ela realmente traz, né, um poderio, uma maioria socialista para algum país, né? E vai ser então a primeira revolução socialista da história da humanidade a ter êxito, beleza? Por isso que ela é tão importante, por isso que é muito importante você estudar a Revolução Russa. Então vamos lá, né? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é esse símbolo, né? O símbolo aí do socialismo barra do comunismo, né? Aí depende da interpretação, mas por que que esse símbolo foi criado na Revolução Russa? Porque ele simboliza principalmente aqui, olha só, o arado, né, a foice, né, digamos assim, né, representando os camponeses, né, o trabalho camponês, o trabalho agrário, né, e também a marreta, né, o machado, enfim, representando aí o trabalho do operariado. Então é a junção do trabalho camponês com o trabalho operariado que vai, né, mobilizar o povo para concretizar a Revolução Russa. Beleza? 1917, a gente sabe que é no meio da Primeira Guerra Mundial que vai acontecer, né, esse fenômeno. Beleza? Mas antes da gente comentar sobre a revolução em si, eu quero mostrar para vocês, né, como que chegou nessa situação na Rússia. Por que que a gente vai ter uma revolução socialista, né? Por que que é na Rússia e não em outro país? E o que que é, né, qual é a situação da Rússia no início do século XX? Primeira coisa que você tem que entender é que a Rússia vai ter uma amarga derrota no que ficou conhecido como Guerra da Crimeia, que vai ser de 1853 a 1856. O contexto da guerra não é tão relevante, mas basicamente a Rússia tinha interesses em territórios turco-otomanos, né? E Inglaterra, França e até a Itália vai participar, né? Inclusive eu cito a Guerra da Crimeia na aula de unificação italiana, né? Quando o Conde de Cavour ele começa, né, a fazer articulações geopolíticas para tentar elevar o Piemont-Sardenha, né, a categoria aí de uma nação amigável, tentar conquistar, né, a ajuda da França. E aí o Conde Cavour vai colocar a Itália para batalhar contra os russos na Guerra da Crimeia, né? Mas enfim, o que importa mesmo é você saber que a Rússia vai ter uma amarga derrota nessa guerra. Ela queria esses territórios turco-otomanos, queria controlar ali o Estreito de Bósforo, o Estreito de Dardanelos. Não deu certo. A Rússia perde em 1856, né? Vai perder alguns territórios, vai perder legitimidade, vai perder tudo que tinha, né? A Rússia vai entrar numa crise desgracenta, né? E a gente vai ter aí, né, a Rússia que já era um país rural, né, a Rússia que praticamente vivia num feudalismo em pleno século XIX, né, a Rússia vai começar a abrir as suas portas para o capital estrangeiro. Né? A gente vai ter aí principalmente investimentos franceses na Rússia, tá? E a gente vai ter então, né, esse país rural, né, bem arcaico, né, onde a gente só vai ter a abolição da servidão, né? Você lembra da servidão lá do feudalismo? Aquela coisa de sucerania, vassalagem, aquela loucura lá, né? A gente vai ter isso ainda na Rússia, né? E a gente vai ter essa relação de servidão, né, de um servo que tem que trabalhar, fazer o que o seu senhor feudal quiser, ela só vai ser abolida em 1860, né, na década de 1860. Quando a gente tem essa abolição da servidão, a gente tem os mujiques, né, os camponeses. Não chame alguém na Rússia de mujik, é super ofensivo. Eles ficam realmente muito tristes, muito putos, se você chamar, né, eles de mujik. Mujik é um termo pejorativo na Rússia, não é correto utilizar. É por isso que eu estou trazendo aqui para vocês, não que eu esteja chamando eles de mujiks, né, mas só trazendo esse fato aí, né. Os camponeses, que eram chamados mujiks, porque os senhores feudais odiavam eles, né, tratavam eles da pior maneira possível. Esses camponeses, então, eles vão começar a ir para as cidades, tá? E a gente vai ter, então, o começo de uma urbanização, o começo aí, né, junto com os capitais franceses que estão chegando, o começo de uma industrialização, beleza? Lembrando que, né, a gente vive na Rússia um regime czarista, né? O que é um czar? O czar é tipo um rei, tá? O rei da Rússia é o czar, né? E o czar, ele é autocrático, ele é centralizador. O que isso quer dizer? O czar, ele quer botar todo o poder na mão dele, e realmente tem isso, né? E ele é autocrata. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é absolutista, né? Ele é mandão, ele é, né? Ele é um cara
que faz do jeito que ele quiser, governa por decreto, né, e tudo vem da maneira como ele quiser, né? O que acontece no país não é o interesse da Rússia, é o interesse do czar, né? Ele que manda em tudo, né? Ou seja, ele é autocrático, beleza? E a gente tem na Rússia, então, né, de 1860 para frente, um crescimento desse país. A gente vai ter o fim da servidão, a gente vai ter um início de uma industrialização, o início do investimento do capital, e a gente vai ter, né, esse país crescendo bastante, tá? A Rússia vai crescer muito, a Rússia vai ficar um pouco mais rica, tá? E a Rússia vai conquistar muitos territórios. Então eu trago aqui para vocês a expansão russa, olha só, de 1533 a 1894. Olha o tanto de território, né? A gente sabe que hoje em dia a Rússia é o maior país do mundo, com 17 milhões de quilômetros quadrados, se eu não me engano, alguma coisa assim, tá? E a Rússia, então, né, ela tem essa questão de ser gigante, né? Gigante. Ela pega toda a parte da Sibéria, aqui nesse continente asiático. Ela tá de olho aqui nas áreas perto da Manchúria. Inclusive, a gente vai ter um conflito contra o Japão quando a Rússia começa a avisar essa área da Manchúria aqui, tá? No leste asiático. A Rússia conquistou áreas mais aqui no centro, né, da Ásia, perto aqui do Cazaquistão, do Turcomenistão, de Armênia, Geórgia, né? Enfim, a Rússia é gigante e a Rússia tem muitas conquistas, tá? E vai ter muitas conquistas principalmente aí durante o século XIX. Olha só as conquistas dos czares do século XIX aqui estão listadas, tu pode parar para olhar com mais calma, beleza? E a gente tem então um contraste, né, na Rússia. Ao mesmo tempo, um país com muita desigualdade, um país com miséria, com fome, com trabalhadores em condições horríveis, né? E ao mesmo tempo um país que cresce, a economia cresce, a indústria, né, cresce territorialmente, né? Então realmente um contraste aí, uma situação meio esquisita para a Rússia, tanto que ela é considerada no século XIX e início do século XX como o gigante dos pés de barro, né? É um gigante, né? Mas daí, né? O que adianta ser gigante se não tem, né? Não tem uma força, né? Apesar de estar crescendo e tudo mais, né? Mas é um gigante meia boca, né? Um gigante que não cumpre com todas as coisas que precisaria cumprir para ser um gigante topzão, entendeu? E aí a gente vai ter, né, como eu falei para vocês, essa ascensão industrial, a gente vai ter indústrias, principalmente aqui na ala mais a oeste, né, na Rússia europeia, no que seria aí as grandes cidades de Moscou e São Petersburgo, tá? A gente vai ter o surgimento da burguesia e o surgimento do operariado, tá? E só para contextualizar, a gente vai ter aí o czar da vez, tá? Que vai ser o czar de 1894 até 1917, é o czar Nicolau II da casa de Romanov, tá? Então, só para a gente ter essa noção, né? Porque mais para frente eu vou falar o czar. E o czar que vai, né, passar por todo esse século XX, tá? De 1900 até 1917, é o czar Nicolau II. Só para tu ter essa noção. E também, né, o principal motivo de uma revolução russa é o surgimento dessa burguesia e é o surgimento desse operariado num país com muita, mas muita contradição, tá? A gente tem essa burguesia ascendente, esse proletariado ascendente em um país com muitos contrastes. E esse é um dos principais motivos da Revolução Russa de 1917, tá? Basicamente, né, a gente vai ter aí a formação de partidos, né? Por quê? Porque o povo não aguenta mais o czar, tá? O povo não aguenta mais essa autocracia do czar e a gente vai ter aí uma mobilização, né? Uma ala querendo uma direita, né? Uma ala querendo o capitalismo instaurado na Rússia de fato, tirando, né, esse poder absolutista do czar, e uma área querendo um governo social, né? Um governo socialista. A gente vai ter então dois partidos principais. O partido Constitucional Democrata, também conhecido como Partido Cadete, tá? Que é o Partido Liberal, é o partido de direita da época, tá? É o partido aí fundado nos princípios liberalistas de Adam Smith, de John Stuart Mill e assim por diante, tá? E a gente vai ter o Partido Operário Social Democrata Russo, o POSDR, que é o partido fundado nos princípios marxistas do socialismo, tá? Então a gente tem esses dois principais partidos. O czar Nicolau II olha para eles e vai, não gostei não, nenhum dos dois pode funcionar. Ele proíbe os dois partidos de funcionar e a gente vai ter ambos operando sob a ilegalidade. A gente vai ter as principais lideranças em exílio, eles vão ser exilados da Rússia, tá? E a gente vai ter
essas lideranças, né, no exílio brigando entre si, né? Então, por exemplo, o Lenin que, nossa, né, é um dos grandes nomes aí, provavelmente já ouviu falar no Lenin. O Lenin, por exemplo, ele foi exilado junto com esses líderes do POSDR, tá? O Lenin sim era do POSDR. Aqui eu trago para vocês o símbolo dos cadetes, tá? Aqui essa mulher montada nesse cavalo esbelto com seu escudo, beleza? E, né, o que que vai acontecer? Dentro do exílio, né, no exílio, o POSDR vai começar a brigar, né, porque o POSDR ele vai perceber que não é homogêneo, tem uma heterogeneidade de pensamentos no POSDR. A gente vai ter então a divisão do Partido Operário Social Democrata Russo em mencheviques e bolcheviques, né? Isso daqui é uma das coisas mais importantes de se entender de Revolução Russa, né? O que pensavam os mencheviques e o que pensavam os bolcheviques. Primeira coisa que tu tem que entender, né? Concepção marxista da história, né? Você lembra daquela concepção marxista que a gente falou na aula de socialismo? Ah, o Marx ele acha que para, né, driblar as diferenças, as desigualdades sociais, a gente precisa de uma luta do operariado, né? Que então, nessa luta de classes, né, nessa luta constante de classes que move a história, uma hora conseguiria derrotar a burguesia, né, a classe dominante, e então a gente teria a ditadura do proletariado. O que que vai acontecer? A gente vai ter interpretações diferentes dessa concepção marxista, né? Então, os mencheviques, né, liderados aí por Martov, Kerensky e Yuli Martov, né? O Yuli Martov foi um dos criadores e um dos principais aí, e o Kerensky vai ser um dos mais famosos, tá? O Yuli Martov, inclusive, ele tá aqui nessa foto ao lado do Lenin, tá? Uma das poucas vezes que eles se entenderam, ou não, né? Estavam aqui reunidos, que provavelmente ainda na época do POSDR junto, né, coeso, né, ainda não tinham as dissidências provavelmente, tá? Então, o Yuli Martov e o Martov Kerensky, eles vão formar nessa ala menchevique baseado numa interpretação mais flexível, né, uma interpretação ao pé da letra da concepção marxista. Porque o Marx ele dizia o seguinte: primeiro, né, nessa concepção materialista, né, nesse materialismo histórico, né, nesse materialismo dialético do Marx, a gente tem primeiro uma revolução capitalista e depois uma revolução socialista. O socialismo ele vai tirar o capitalismo. E aí, né, o Martov, Kerensky e Yuli Martov, eles vão olhar assim, opa, né, o Marx está dizendo aqui que primeiro tem que chegar ao capitalismo, para depois chegar ao socialismo. Então a gente tem nessa escadinha que eu montei para vocês, né, bem didático, o que, que seria a concepção menchevique de uma revolução russa. Seria a Rússia passar primeiro para o estágio capitalista e depois, no estágio capitalista, fazer uma revolução socialista, né? Seguindo ao pé da letra o que o Marx diz, né, no Manifesto Comunista, no que o Marx diz no livro O Capital. Beleza? Então, para eles, a Rússia não estava preparada ainda para a revolução, né? Eles achavam que precisava seguir as etapas bem coerente com o que o Marx dizia, tá? E a gente vai ter então, né, essa concepção marxista sendo caracterizada como ortodoxa, né? Por defender primeiro o capitalismo antes do socialismo, os mencheviques vão se aliar aí aos cadetes em um primeiro momento, tá? Então, os mencheviques eles vão se aliar aos cadetes para instaurar uma revolução capitalista e depois sim instaurar uma revolução socialista. Os bolcheviques eles acham isso uma, nossa, isso daí que tu tá falando é uma loucura, meu amigo. Como assim tu quer se aliar aos capitalistas para instalar o capitalismo e depois instalar um socialismo? Não, a gente acaba com esse feudalismo czarista e a gente já vai direto pro socialismo. Nada de passar por capitalismo. E é esse o principal pensamento de Vladimir Ilyich Ulyanov. Quem é esse carinha? Também conhecido como Lenin, né? O Lenin, o principal líder bolchevique da época. O Lenin ele vai dizer o seguinte: meu amigo, nós vamos passar diretamente para o socialismo, nada de se aliar com o capitalista, porque essa gente não presta, beleza? Então, o Lenin, né, ele vai fundar as bases do que ficou conhecido como a concepção bolchevique de Revolução Russa, né? Os bolcheviques, eles eram em maioria, tá? A galera aí queria já uma revolução russa direto, essa era a maioria do POSDR, e eles tinham uma hierarquia muito estruturada. Era realmente uma coisa muito tensa, assim, né? Uma coisa muito rígida. O partido bolchevique, né? A ala bolchevique do POSDR era muito rígido. Por que era rígido? Porque primeiro você vai focar na sua função como integrante desse partido, primeiro você vai focar na Rússia e depois você vai focar no que tiver que focar, de seu emprego, de sua família, de qualquer outra coisa. Primeiro
primeiro amor à Rússia, depois você vai amar as outras coisas da sua vida, depois você ama sua esposa, depois você ama seu filho, né? Antes de mais nada, você é um russo bolchevique. Depois você é padeiro, você é filho, você é marido, você é programador, na época não existia programador ainda, mas enfim, você é, sei lá, jogador de futebol, né? Mas primeiro de tudo você é um russo bolchevique, e se a Rússia bolchevique precisar de você, você vai largar sua família, você vai largar seu emprego, você vai largar os seus hobbies e vai fazer o que os bolcheviques precisam de você. Então, bem rígido, bem estruturado a hierarquia bolchevique, tá? E além disso, né, o marxismo flexível, como eu falei para vocês, uma concepção, né, uma leitura, uma interpretação flexível do marxismo, que ficou conhecido como marxismo leninista. Então, quando alguém fala, você é leninista, você pode argumentar se você é ou se você não é, né? Ou às vezes tu pode dizer que odeia o socialismo, também tem essa opção. Então, tem três opções. Você dizer que é leninista, você dizer que não é leninista, ou você dizer que odeia o socialismo, né? Se você for leninista, você considera que, né, independente da condição socioeconômica, você já deve fazer uma revolução socialista diretamente. Se você não é leninista, você vai dizer que não, né? Porque primeiro tem que chegar no capitalismo para depois chegar no socialismo. Então agora você entende o que é essa visão leninista, beleza? E pular a etapa burguesa simplifica bastante a situação, né? Então a gente tem aí, né, esse partido bolchevique com origem operária, né, crescendo muito, muito, mas muito mesmo na Rússia. E isso vai crescer cada vez mais, esse partido vai crescer cada vez mais nas fábricas, nas indústrias, e eles vão ser muito espertos. Eles vão se aliar aos camponeses, né, conhecidos na época como coitados mujiques, né? Eram zombados como mujiques aí pela grande aristocracia rural russa, e a gente vai ter essa aliança que vai, né, originar uma revolução bolchevique, mas isso é mais pra frente. Beleza? Então eu te espero na próxima aula que a gente vai falar sobre o grande ensaio geral. Beijão!